Olá, amigos. Hoje o trabalho vai ser apresentado pela Letícia Brito, que é uma jovem da Mocidade Espírita, da CF e do Grupo MUC. E ela vai abordar um assunto bastante contemporâneo e moderno, que são as relações abusivas. Independente da relação ser tóxica ou abusiva, e vai ser muito bem explanado, já está configurado o aspecto negativo e desvirtuado de uma relação saudável. Entendemos que Deus nos concedeu as leis divinas para balizar tanto as relações de regras e condutas, como o bem viver, como o evoluir. O bem evoluir. Dentre as leis divinas, existem duas leis específicas diretamente relacionadas a essa questão, que são as leis de igualdade e lei de liberdade, que estão nos capítulos 9 e 10, respectivamente, em que fala da nossa liberdade natural, que todos somos iguais perante Deus, e nessa liberdade natural nós não podemos exercê-la plenamente, porque temos que respeitar limites da boa convivência social. O seu direito termina onde começa o do outro. Também trata, lá nas questões de 829 a 832 do Livro dos Espíritos, sobre a escravidão. E o conceito moderno de escravidão é qualquer usurpação de direito natural, na tentativa de se impor em detrimento do outro, quer via força física, via a área mental ou pelo seu poder. Enfatiza também que ninguém é propriedade de ninguém, sendo contrária à lei de Deus essa sujeição forçada. E esses abusos, eles vão causar no outro uma degradação das quais nós não podemos vislumbrar os traumas, as consequências, mas também falam que nós somos responsáveis por todo o bem, todo o mal e por todo o bem que poderíamos ter feito e não fizemos. Portanto, tudo que nós fizermos a alguém, estaremos fazendo a nós mesmos, e todos colheremos frutos disso. Então fiquemos agora com a jovem Letícia nessa excelente explanação. Fiquem todos com Deus. Deixa eu entrar nesse campo de beleza, nesse mar, nessa vida que permite ao teu olhar desvendar o dom do amor. Deixa entrar como a luz da manhã em seu coração. Deixa entrar o amor mais belo, tão perfeito e singelo, que é tão bela assim e tão simples, sim, quando a luz se torna alma e devolve a tua calma. É tão bela assim e tão simples, sim. Deixa eu entrar nesse campo
irmã, nessa vida que permite ao teu olhar desvendar o dom do amor. Deixa entrar como a luz da manhã em seu coração. Deixa entrar o amor mais belo, tão perfeito e singelo, que é tão bela assim e tão simples, sim. Quando a luz se torna alma e devolve a tua calma, é tão bela assim e tão simples, sim. Olá, eu vou ler a página do livro Cênica de Luz de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Seguindo à frente. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Dificuldades, fracassos, conflitos e frustrações, possivelmente faciais de tudo isso, restando-te unicamente largo rescaldo de pessimismo. Apesar de tudo, a vida te busca novas empresas de trabalho e renovação. O sol brilha, o mar de oxigênio te refaz energias, o progresso trabalha, o chão produz e parece que a noite te abriga no ser. Ergue-te em espírito e empreende a jornada nova. Uma estrada se continua em outra estrada, uma fonte associa-se a outra. Tens contigo a riqueza do tempo a esperar-te na aplicação dela própria, a fim de que a felicidade te favoreça. Varre os escaninhos da alma, expurgando-te de lembranças amargas, e deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro de próprias forças. Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo. E à medida que avances, caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizeram lições e experiências, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que siga em paz no rumo de conquistas imperecíveis, ante o novo amanhecer. Vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso mestre, nosso guia, nosso amigo de todas as horas. Agradecer por mais um dia de vida e por mais um dia de vida e de saúde da nossa família. Agradecer pelos nossos mentores espirituais e amigos espirituais que estão sempre conosco. Que o Senhor abençoe todos aqui presentes, desencarnados e encarnados. Que essa luz, que essa energia toque todos os corações que estão necessitados. Os que estão em presídios, em asilos, orfanatos, que precisam do seu amor e do seu amparo. Que o Senhor esteja com ele e que estejamos com o Senhor assim como o Senhor sempre está conosco. Agradecendo por esse dia que podemos aprender e colocar em prática, ajudando o próximo e fazendo bem sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Eu sou a Letícia Brito, eu tenho 18 anos e eu estou aqui com vocês de novo a pedido do DCF para fazer mais um estudo, mais um debate. Só que hoje a gente vai falar sobre relacionamentos que podem destruir o ser. E quais relacionamentos serão esses? Relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. E já agora é importante frisar que esses relacionamentos não são
restritos apenas ao âmbito amoroso, entre companheiros. Não, é também no âmbito familiar, entre amizades. Então, a gente tem que estar de olho para não ser nem o abusador, o agressor, como também não entrar numa armadilha e acabar sendo a vítima. A gente tem que estar sempre com os nossos olhos abertos, com a nossa análise crítica, para buscar coisa mais saudável constantemente. E aí, para começar, já tem essa imagem aqui, em que diz: insistir em alguém que a razão dos teus estresses, surtos ou paranoias não é romântico e nem amor. Então, o que seria? Se não é nenhuma das duas coisas. O que essa insistência significa? E aí fica essa reflexão, pausa, dá uma pensadinha, e aí a gente, ao longo do estudo, a gente vai analisando, né, essa reflexão e essa resposta. E a gente já chega para o questionamento. Como eu disse ali no começo, os relacionamentos são tóxicos, abusivos, né? Eles são esses relacionamentos que podem destruir o ser. Mas existe diferença do relacionamento abusivo para o tóxico? Eles são sinônimos? Letícia, nunca ouvi falar nesses termos. E aí, o que é? Bom, existe sim diferença. No nosso dia a dia, a gente acaba assimilando os dois, né? Eles se tornam sim sinônimos, mas eles têm suas diferenças e a gente vai falar aqui agora quais são elas. Bom, primeiro, no relacionamento abusivo, existe a intenção de agredir, de fazer o outro sofrer, com o objetivo de exercer controle sobre o outro. E para isso, o agressor pode fazer uso de ataques psicológicos, controle financeiro e até mesmo da agressão física. Então, no relacionamento abusivo, o agressor, ele entende o que está fazendo, ele tem a completa noção de que está dominando, controlando, manipulando, enganando, e isso para ele sacia, né? Dá um gás, dá uma energia para ele. E ele gosta desse controle sobre o outro, é o que motiva. E aí começa em ataques psicológicos, mas pode ir muito além no abusivo. Mas já no tóxico, observa-se que as agressões limitam-se ao campo psicológico. Nesse tipo de relacionamento, o agressor não tem a intenção de controlar o outro. Uma das principais estratégias usadas é colocar o outro para baixo. Se pudéssemos fazer uma caricatura da relação tóxica, seria como se víssemos um vampiro sugando a energia de alguém para se sentir vivo. Horrível também. Mas aí a gente já consegue ver a diferença, né, de um para o outro. O tóxico, como foi dito, ele fica ali no campo psicológico. Justamente porque o agressor ali, ele não está entendendo que está sendo tóxico, que está fazendo algo de errado, apesar de ter a manipulação, a enganação, o controle por trás, ele não tem, essa consciência, né? E aí fica ali, então, restrito no psicológico, já que o psicológico, o emocional e tal, já é mais escondidinho, toda a chantagem. Mas, então, assim, não tem a intenção de controlar, apesar de controlar, de dominar, não tem essa intenção. E é o que eu costumo pensar, que todo mundo, alguma vez na vida, com alguma pessoa, se bobear várias vezes, sim, foi tóxico com alguém. Justamente por a gente ainda não ter esse entendimento e normalizar muita coisa. Muito pela construção social mesmo que a gente tem, né? Putz, eu falei aquilo com a minha mãe, eu fiz tal coisa com a minha mãe, putz, não precisava. Pô, por que meu amigo fez aquilo comigo? Ou, não, olha o que eu fiz com a minha irmã. Eu precisava ter falado assim com ela, eu precisava ter dito isso. Ou querer abrir o olho mesmo do tipo, cara, qual foi minha intenção por trás dessa minha atitude? Eu tava realmente com o coração, muito tranquilo, muito zen, muito aberta a realmente ajudar, ou tinha um interessezinho por trás, né? Então, assim, muita coisa justamente por ser normalizada socialmente, ou às vezes até na nossa própria criação, a gente normaliza, mas não, pode ser tóxico sim, machuca outra pessoa.
Por isso que constantemente a gente tem que estar falando, ó, tá tudo bem, falar assim, o que eu te disse ontem, te machucou? Putz, te machucou? Desculpa, não foi mesmo a intenção. Vou tentar olhar para não repetir, apesar de ser uma mania minha desde muito tempo, qualquer coisa, eu vou tentar me ajustar a não repetir esse erro. Então, para mim é isso. Todo mundo em algum momento da vida já foi sim tóxico com alguém. E a nossa intenção é não ser mais, né? E essa caricatura relatada aí eu achei muito interessante, porque é, né, um vampiro sugando a energia de alguém para se sentir vivo. Então toda aquela alegria vai tirando devagarzinho, por essas chantagens, por esses controles mais discretos, mas que existem ainda assim. Então, enquanto o abusivo ele vai e ele machuca, e ele sabe que está machucando, e tudo bem continuar machucando, o tóxico é algo mais, sabe, que tá sugando sim, mas não é tão exposto, não é tão aberto, né? Geralmente nem ele nem a vítima percebem muito o que está rolando e vai deixando rolar justamente por essa naturalização. E aí, para desenhar mais o que foi dito aqui, tenho a seguinte imagem, que eu achei muito forte e muito, assim, autossignificativa, autoexplicativa, né? Que é a diferença ali dos 3 relacionamentos. Tem o tóxico, que é essa passagem aí, né, da escuridão, que parecia ser tudo tão bonitinho, tá tudo branco, tá tudo neutro, né? E aí vem essa parte densa, passando para outra pessoa, né? Algo realmente tóxico, tá te contaminando. E aí tem o saudável, que é o que a gente precisa ter em todas as nossas relações da vida, em qualquer momento que a gente estiver passando, qualquer ciclo que a gente estiver vivenciando, a gente tem que buscar relações assim, né? Que são as saudáveis, tudo colorido, tudo brilhante, tudo lindo, mágico. E aí vem o terceiro, que é o abusivo, que é essa força, a gente já consegue sentir, né, a força que ali a pessoa está tendo, segurando pelo pulso e quebrando, estilhaçando, rasgando, e é isso que o abusivo faz, destrói mesmo. O tóxico vai contaminando, destrói sim, mas vai contaminando. O abusivo já é punk, sabe? E aí a gente agora passa para as fases desse relacionamento abusivo, né? Quais seriam essas fases? Bom, a primeira. Nessa fase estão presentes as ofensas verbais, os xingamentos, as humilhações, os gritos, as crises de ciúme, a violência psicológica, a manipulação, o controle, são características muito fortes, né, nessa fase. O âmbito psicológico emocional é ainda o foco, e a vítima, nessa fase ainda é difícil de identificar o cenário que ela está vivenciando, o relacionamento que ela está vivenciando, justamente por esse psicológico abalado, né? Será que é isso mesmo? Não, foi só agora, foi só dessa vez. Não, ele só fez isso 2 vezes, não é algo corriqueiro, então ainda tá tranquilo, sabe? A vítima ainda não consegue ter essa visão. E a gente vai para a fase 2, que é quando a violência psicológica evolui para as agressões físicas. Beliscões, empurrões, tapas, socos, chutes, pontapés e etc. Né? Na fase, essa violência realmente, como foi dito, evolui para algo ainda muito pior. E geralmente é nessa fase que a vítima já consegue entender e identificar que está num relacionamento abusivo. Justamente pelas marcas que estão no corpo, sabe? Olhar, seja arranhão, um roxo, uma vermelhidão, ela vai olhar e vai falar, cara, como assim a pessoa que eu tanto amo, que ainda também tanto diz me amar, fez um negócio desse comigo? Cara, olha o que eu tô aqui no braço. Se ele me ama, por que ele fez isso? Então, ao olhar
para a coisa, a gente já consegue ter uma outra dimensão, né? A gente tá vendo, a gente está tendo a prova, né? Então a vítima já consegue entender no relacionamento que ela tá, e é geralmente nessa fase que a vítima pede a separação, né? Porque ela entende, vê o que tá passando e fala, cara, isso não é para mim, isso não dá para mim, eu não posso continuar sofrendo isso, estar nessa situação, presa a essas atitudes, né? Não condiz comigo, não é para eu estar passando por isso, e aí quer a separação. E com esse pedido, vem a fase 3, que é justamente a fase em que o abusador sente que está perdendo o controle sobre a vítima e entra na última instância do abuso. Diz que se arrepende e usa da manipulação. Então, quando o abusador ele ouve, não quero mais, ou quero me separar, ou isso não tá legal, já mexe. E ele se sente coagido e percebe, putz, eu vou perder o controle que eu tô tendo, isso não pode acontecer, eu preciso de alguém ali para estar manipulando, para estar fazendo o que eu quero, e eu não posso perder isso, né? Então, movimenta isso nele e faz de tudo para que você não saia de perto, não separe, não tome essa decisão. E aí é quando vem as desculpas. Às vezes as desculpas mais sem cabimento, mas que ali na hora, com a vítima ainda com a cabeça emocional muito turbilhado, não percebe e aceita, né? Mas desculpas do jeito, putz, ó, não, o problema não foi com você, é que, putz, eu tive um dia muito longo no trabalho, muito estressante, muito relatório, o chefe no meu pé, eu acabei descontando, mas não era para descontar, realmente foi culpa do trabalho, ou tipo, cara, é que o vizinho aqui tava me enchendo o saco, e aí eu não consegui descontar nele, acabou indo para você que você foi a primeira pessoa que eu vi na minha frente, foi mal. Ou, era para bater na parede, acabou escorregando, bateu em você. Não foi. Ou ainda, né, a bebida, que é muito corriqueiro de acontecer, botar ali a culpa no álcool. Não, é porque, olha, o álcool, ele em mim me deixou assim, mas eu não sou, se eu tivesse sóbrio, eu nunca faria isso com você, porque eu te amo muito, você é o amor da minha vida. E aí a pessoa cai nesse papo, se desculpa, perdoa, acha mesmo ali que a pessoa se arrependeu e cai de novo na manipulação e entra nesse looping, de novo nesse estágio, nessa armadilha, e fica nisso ainda de estar perdoando constantemente. E aí, para desenhar legal o que foi dito no slide anterior, tem esse retrato, que é do ciclo do relacionamento abusivo. Então, a gente começa ali na lua de mel, que é o começo do namoro, os primeiros meses, está tudo muito lindo, é muito mágico, é muito colorido, é muito amor, é muito beijo, é muita paixão, eu te amo, eu quero casar com você, você é o amor da minha vida, nunca te amei como o jeito que eu te amo é muito melhor do que eu amei qualquer pessoa, e aí fica tudo muito lindo. Mas aí vem a tensão, que pode ser representada como a fase 1, né? Uma situação acontece em que aquelas atitudes vêm à tona, seja, por exemplo, a crise de ciúme, né? Rola uma situação, esse ciúme excessivo vem à tona e rola essa tensão entre o casal. E aí depois a gente vai para o incidente. Eu não gosto muito dessa palavra, que de incidente não tem nada, mas para representar mesmo só, e aí vem, né, que representa a fase 2, que é justamente quando essa tensão parte para algo maior, que é quando parte para agressão, é algo muito mais marcante, até visivelmente falando. E aí depois a gente passa para a fase 3, que é a reconciliação. É quando vem esses pedidos de desculpas, esse arrependimento que o abusador, que o agressor tem, e a vítima. Óbvio que tem as exceções, tem gente que consegue sim ser pulso firme com a ajuda ainda de pessoas exteriores, que é muito importante, então acaba saindo, consegue se desvincular dessa pessoa, desse relacionamento, mas
a maioria das vezes, infelizmente, a pessoa cai nesse papo, perdoa, achando que realmente tudo vai se resolver, e aí volta para a lua de mel. E aí parece sim que tudo se resolveu. Tudo volta ao começo do relacionamento. Viu? Que bom que eu te dei uma segunda chance, porque realmente você tá diferente. Ou viu como foi bom você ter me dado a segunda chance? Não tô te mostrando aqui que eu te amo. E aí volta aquela plenitude, aquela mansidão de começo de relacionamento, mas aí volta para atenção. E vai para o incidente. E vai para a reconciliação. E fica nesse looping, até você ver que não tem mais saída, você realmente está preso naquilo, preso. E infelizmente é difícil sair, a gente precisa sim de muita ajuda interna, externa, uma visão, porque é realmente muito difícil. A manipulação é muito grande, as chantagens é muito grande, a pessoa realmente fica refém de toda aquela situação, do relacionamento da pessoa, e então é muito difícil. A gente não é ninguém para julgar quem se vê vítima desse relacionamento, porque é muito difícil. A gente tem que estar estendendo a mão e mostrando: estou com você. E aceitar que a pessoa tem o seu tempo. Às vezes, pra gente de fora, um relacionamento abusivo e tóxico é muito claro. E a gente fala: cara, você tá num relacionamento ruim, sai daí, mete o pé que não tá sendo legal. Mas pra gente falar é muito fácil, né? Mas a pessoa, a vítima ali já tá tão envolvida em tudo. Às vezes ela enxerga, mas não consegue se desvincular, ou às vezes ela realmente nem mesmo enxerga. E não é só a gente falando que a pessoa vai acreditar. Então, não é abandonado, tipo, cara, eu tô te falando, você não tá me entendendo, então fica nesse relacionamento também para você aprender. Não é assim, a gente tem que estar ali como amigo, como familiar, estendendo a mão, mostrando apoio, mas sabendo que a pessoa tem o seu tempo, até de reconhecer. E com isso, até esse reconhecimento, muitos sentimentos vêm que podem impedir o reconhecimento da vítima, de que está nessa situação. Né? E um exemplo é esse próximo slide, que são as formas de pensar e sentir de uma vítima de relacionamento abusivo, que são muitas formas, são muitos sentimentos, e a ordem que veio aí não necessariamente é uma ordem mesmo, a pessoa, a vítima, vai sentir tudo aquilo, às vezes só sente uma coisa, sente duas, eu só mostrei numa continuidade para ficar mais didático, mas não tem nenhuma ordem nesse sentido. Mas a primeira forma de pensar e sentir de uma vítima é o medo e a desconfiança. Esses sentimentos se estabelecem quando a pessoa percebe a relação de abuso. E aí gera toda uma desconfiança e um medo, tanto nela, quanto em situações, quanto em relacionamentos de um modo geral, e como na pessoa. O medo, ele vem muito forte. E aí, apesar da pessoa perceber que está nessa relação, ela não consegue sair, justamente por medo. Cara, o que vão pensar de mim? Ou será que eles vão realmente acreditar em mim? Porque junta com isso da desconfiança, achar que muita coisa realmente é ela que está criando na cabeça e aí não consegue se expor, não consegue pedir ajuda, por ter medo mesmo do que vão pensar, se vão mesmo acreditar em mim, eu vou me expor desse jeito. E aí passa para a outra forma de pensar, que é a naturalização. O fator cultural exerce influência considerável em ambos. Ambos, a vítima e o abusador, né? E essa naturalização vem muito também do contexto social que a gente vive, né? A gente consegue ver, seja em filmes, novelas, reportagens, qualquer coisa assim, nesse sentido, redes sociais, em que, por exemplo, o ciúme é muito naturalizado, né? O ciúme, ele vem com a carga de que é a prova de amor. Então, se a pessoa tem ciúme de mim, é porque ela me ama. Enquanto tal pessoa tem ciúme de você, fica tranquilo, que é porque a pessoa te ama. E não é bem assim, né? Socialmente falando, a gente correlaciona o ciúme ao amor e faz eles caminharem juntos, só que eles são completamente opostos, né? O ciúme é posse, é insegurança, e você quer aquela pessoa, aquele objeto, qualquer coisa só para si. E não é assim que funciona, né? A gente sabe com toda certeza que ciúme não tem nada de amor, é realmente algo negativo. Então tem toda essa naturalização mesmo.
socialmente falando. E também outra naturalização pode ser pelo contexto em que aquela pessoa foi inserida ao longo da sua vida, sentido mesmo familiar até. Por exemplo, meus pais, eles, desde quando eu me entendo por gente, eles brigam muito e se xingam dentro de casa e estão até agora casados. Então, se xingar não é um problema. E aquela pessoa reproduz aquilo no seu próprio relacionamento, porque viu ao longo da sua vida que, assim, aquele casal tá junto. E a gente tem isso de associar, né? Quando um casal tá junto, seja casado ou namorando, é mil maravilhas. E não é bem assim. Além de ter aquilo, ainda mais de antigo, o divórcio, né, sendo mal visto. Então, sim, muita gente continua junto com a outra, casados, assim, justamente por isso, para não parecer que se divorciou ou que rompeu algo de Deus, né, que essa junção e esse casamento, e não é bem assim. Então, pode ter essa naturalização também, tanto no contexto social, cultural, né, falando, como também no contexto em que foi inserido desde criança, no familiar, sei lá, na escola, em que essas agressões não eram mal vistas e eram, assim, correlacionadas ao amor. Outra forma é a vergonha e o medo da exposição. É muito difícil revelar o que acontece na vida privada, principalmente por medo de julgamentos externos. Esse medo e essa vergonha vem em muitos casais, em muitas pessoas, sim, mas principalmente também, se isso já é grande nos relacionamentos heterossexuais, imagina nos homossexuais em que eles já sofrem tanta homofobia. Então, se eles já se expõem dessa forma e sofrem tanto, quem dirá ainda expondo que está num relacionamento abusivo? É uma carga muito grande, né? Então, isso vem muito forte. O medo de falar sobre, de se expor, né? E se assumir, ver que está nessa posição de vítima e não querer ter esse rótulo, né? Estar dentro dessa categoria. É difícil você se assumir como vítima de algo. E então essa vergonha, esse medo vem muito grande. Às vezes a pessoa tem noção sim de que está no relacionamento, mas justamente por isso ela não consegue pedir ajuda, não consegue se expor em falar e pedir ajuda para sair daquilo, porque realmente vem muito forte essa vergonha e esse medo. Outra forma é a dependência, muito comum, dependência emocional, né, também. A vítima é tomada por um sentimento de impotência, que tende a aumentar se não houver uma intervenção. Essa dependência emocional, seja para tampar buracos em que ela teve ao longo da vida. Nunca tive uma figura paterna na minha vida, materna, então eu preciso desse amor, eu nunca tive, então achei uma pessoa que me ama, vou transportar tudo isso para ela, jogar essa carga, né? E aí você cria aquela dependência, então, emocional, ou o pensamento, nunca vou ser feliz sozinho, achei alguém que me ama, tá muito junto com a insegurança, né, também. E aí rola essa dependência, na maioria das vezes emocional, pode ser financeira também, mas muitas vezes é emocional. E aí o abusador, o agressor, ele usa isso, né, a favor dele. Com a dependência emocional, você consegue ter um maior controle e um domínio dessa pessoa. Você consegue usar essa dependência ao seu favor. Seja em falas, nas chantagens, que são mais, né, escondidinhas, mas dá para usar a seu favor e eles usam. E é muito perigoso. E outra forma, que é a mais, infelizmente, né, mais comum do que a gente pensa, que é a baixa autoestima, que está aí forte em muitas pessoas, que é a permanência na relação se dá pela esperança de que um dia possa terminar o abuso, mediante uma mudança de seu próprio comportamento. Então, tudo que está acontecendo com você, todos os cenários, as situações, os xingamentos e tal que você está sofrendo, você se vê realmente culpado daquilo, né? Não, ele tá certo em ter me xingado. Eu realmente estava com uma saia muito curta. Gente culta, gente educada não usa saia curta, então ele tá certo. Eu tenho que manter esse papel de uma pessoa plena, né, recatada.
Então, ele tá certo em ter me xingado disso. Eu realmente não podia. Não, ó. Ele fez certo em me puxar à força daquela festa. Não era pra eu sair sem ele, eu tava só com as minhas amigas. Realmente, não, ele tava certo, eu não podia estar naquela festa. Ou, cara, ele tá certo em ter pegado o salário desse mês pra ele, do meu salário, porque eu tava gastando muito em roupa. Putz, não dá pra eu gastar em roupa. Agora eu tô com ele, eu tenho que pagar coisas pra ele. Então, ele tá certo. Ele pegou meu dinheiro, eu tava gastando muito com coisa pra mim, não é pra fazer isso. Então você acha argumentos também que nem existem para se culpabilizar daquela situação, né? Isso também tá muito acompanhado com a insegurança mesmo. E você acha que eu não sou suficiente para um amor melhor, se isso que eu já estou recebendo já é muito, então tá tudo ótimo, porque o abusador também tem essa característica, né? Ele abusa ali, chantageia aqui, manipula aqui, mas uma hora ele te dá e mostra que ele se importa com você, que ele te ama, né? De manhã ele te xinga, mas no entardecer ele tá trazendo um buquê de flores com um cartão dizendo que te ama, né? Então tem essa manipulação por trás e a pessoa com baixa autoestima se torna muito refém dessa situação. Bom, e aí mais uma reflexão que para mim a gente tem que ter constantemente. Você é o abusador ou a vítima? Para mim a gente tem que estar realmente constantemente, diariamente no final do dia falando, cara, vou olhar aqui as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas falas durante o dia. Eu realmente fui coerente aqui? Eu não magoei ninguém quando eu falei isso, né? Putz, se eu magoei, eu vou ver as pessoas com quem eu falei aquilo, pedir desculpa, entender o que eu posso ter errado para tentar não fazer mais. Ou tipo, cara, essa pessoa tá muito tempo fazendo sacanagem comigo. Ela tá me sacaneando, isso não tá sendo legal, tá me fazendo mal. Eu vou conversar com ela para esclarecer, porque assim, então a gente tem que estar realmente avaliando, fazendo de tudo para não cair nessas armadilhas de toxicidade, de abusivo mesmo, quanto não praticar. Isso é muito importante, a gente fazer de tudo para não ser tóxico com ninguém, abusivo com ninguém. É o nosso papel, né? E aí a gente parte para a comunicação não violenta. Que a gente acha muito que a comunicação violenta é geralmente o tom que a gente está usando, o jeito que a gente falou, se o gestual está muito enfático e agressivo, isso é uma comunicação violenta, mas não é bem assim, né? Por exemplo, essas frases que estão aí do lado. Você não vai sair com suas amigas. Fica quieta. Sozinha você não consegue. A culpa é sua. E tantas outras que são características de muito relacionamento, né, abusivo. E aí a gente acha que a comunicação não violenta pode ser também uma entonação mais tranquila. Só que a gente vê de que nada adianta. Por exemplo, eu vou tentar falar da forma mais tranquila uma dessas frases. Eu quero ver você terminar comigo. Cara, não dói ainda. Imagina para quem tá dentro da relação e ouve assim, mesmo com um tom mais sereno, mais tranquilo que você possa falar, aquilo ainda tem o tom, além da intenção, tem o tom, tem o significado das palavras por trás. E mesmo com a entonação tranquila, ainda é uma comunicação violenta. Eu estou usando uma chantagem, estou falando, quero ver você terminar comigo. Quero ver se você vai ter coragem. E se tiver, cara, você não sabe o que vai acontecer depois, sabe? Então tem muita coisa por trás. E a gente acha que relacionamentos abusivos são caracterizados quando essas frases fazem parte, mas não necessariamente. Sim, a maioria, essas frases são bem expostas, com gritos mesmo. Fica quieta, fica quieto. A culpa é sua, sim. E gritando, né, enfatizando essas coisas, mas nem sempre. E aí vem essa parte das frases disfarçadas. Às vezes, no relacionamento, a pessoa não vai falar, não sai com essa saia que tá muito curta, e eu não quero você de saia curta. Às vezes não vai ter isso, mas vai ter umas por trás, do tipo, você tem certeza que esse tipo de saia combina para onde a gente está indo? Ah, mas você está realmente confortável com essa saia? Você acha que assim, tá tudo bem até para você sentar e tal, não vai aparecer nada, tá tranquilo, tá confortável? Então, assim, essas frases têm essa mesma carga,
né? Do tipo, você não vai sair com essa roupa, ou acompanhado de xingamento, né? Você é tal, tal, tal por usar essa saia. Então, mesmo essas frases disfarçadas, ela tem toda a sua conotação, é violenta e tá usando da manipulação. Porque você ouve e fala, viu, ele só tá preocupado comigo. Ele quer que eu me sinta confortável na roupa. Então, realmente com essa roupa não vai estar tão confortável, então vou mudar. Era o que ele queria. Ele queria realmente manipular e fazer você mudar de roupa, por exemplo. Então, até com as frases disfarçadas, a gente tem que estar atento. Qual foi realmente o que a pessoa quis dizer? Ela realmente estava preocupada comigo? Ou o que vai ter por trás, né? E aí, tudo isso, tanto para quando a gente for vítima, quanto a pessoa tóxica, a gente precisa do autoconhecimento. É a chave para muita coisa. A gente precisa se autoconhecer para saber os nossos erros, e assim conseguir transformar eles e com o autoconhecimento, sabendo que eu mesma mereço, né? Ter aquela minha autoestima. Cara, eu não mereço pouco, não. Eu mereço muito. Eu mereço, sim, alguém que me ame muito, que queira estar comigo e que não me julgue pelo livro que eu leio, pela roupa que eu estou usando, pela música que eu escuto. Eu não mereço isso, eu mereço mais, né? E também saber, cara, eu me conhecendo realmente, olha, eu tô muito explosiva, então do jeito que eu tô falando não tá legal, eu vou mudar, porque se não é legal nem para mim que tô fazendo, quanto mais para quem ouve, né? O autoconhecimento é muito importante. E aí, tem um trecho dizendo o seguinte: todos nós somos criaturas humanas, passíveis de erro. E por isso mesmo, tudo isso aqui exposto sensibiliza antes a nós mesmos. Mas precisamos compreender que o Cristo nos atribuiu apenas a imortalidade, nos concedendo todas as possibilidades para o progresso intelecto moral, mas que esse só pode ser efetuado por nós mesmos, visto sermos dotados de livre-arbítrio, que é a faculdade de fazer ou não fazer, e poder de decidir entre o bem e o mal. Sem o estudo do Evangelho e o conhecimento das verdades espirituais, sem o trabalho que aprimora a alma e sem o conhecimento de nós mesmos, fica muito difícil palmilharmos o caminho da luz. Talvez daí todos os erros cometidos nesses 2000 anos por aqueles que sucederam a vinda do Cristo, pois se não conhecêssemos a nós mesmos, mais complexas se tornam as palavras do Mestre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para toda a nossa evolução, edificação moral, a gente precisa desse conhecimento e entender que quando a gente erra, reconhecer que errou. Então, reconhecer que sim, naquele momento eu fui tóxico. Sim, naquele momento eu estava sendo muito abusivo. Então, é reconhecer, entender que fez aquilo e agora mudar. Não é só querer passar um pano ali em cima. Não, ali não foi tóxico, não. Eu só falei rapidinho que eu quis dar uma opinião, mas se a pessoa entendeu como uma agressão, aí já não é culpa minha. Não, não é bem assim. A gente tem que estar com um olhar crítico justamente para nós mesmos também. Tem que analisar as nossas atitudes, reconhecer quando errou, a verdade, que a verdade foi essa, eu fui ruim para aquela pessoa neste momento, e aí mudar. Outro ponto importante é o auto-amor. Né? Antes de amar o outro, a gente tem que amar a si mesmo. O amor é maior que tudo, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Já dito tantas vezes que a gente é muito decorado na nossa cabeça, a gente repassa isso numa facilidade surreal, mas o praticar é muito difícil, né? Às vezes é muito fácil a gente dar um amor ao outro, mas a si, o auto-perdão e tudo mais, é muito mais fácil ao outro do que a si mesmo. A gente tem um pouco dessa dificuldade, mas a gente precisa. Se a gente está conseguindo amar o outro, cara, então você consegue se amar sim. E você tem que se amar primeiro para poder amar o outro. Você tem que perdoar a si mesmo para poder perdoar o outro. Né? Começa com você a sua mudança. E aí, José Carlos de Luca, que é um espírita, ele disse o seguinte: a pessoa que não se ama busca no outro o amor que ela mesma não se dá. Pesado, né? Ele disse depois: Jesus ditou sua lei maior,
recomendando-nos que o mesmo amor que temos por nós devemos também ter por nossos semelhantes. Logo, em momento algum, Jesus condena o amor a si mesmo. Muito pelo contrário, recomendou que esse sentimento de amor que a pessoa tem por si própria, de tão bom que é, também se estenda aos outros. Que a gente tem isso, né, também, de querer associar com egocentrismo. Né? Não, se eu tô focando muito em mim, eu tô sendo muito egoísta, muito metida, não, vou aqui distribuir um pouco. E não é, você tem que realmente parar um tempo e falar, cara, foco em mim, eu preciso disso, eu preciso me reconectar comigo mesma, me conhecer, me amar, me perdoar, e para assim eu poder distribuir, compartilhar com os outros, mas tudo começa com si mesmo. Então, não tem nada de egoísmo nisso, a gente tem sim que ter o foco em nós, né? E aí, com isso, como foi dito ali no final, de tão bom que é, aí sim vai se estender aos outros, de tão puro, de tão bom. E aí, por último, tem o Auto-Perdão. É um texto dentro do livro Textos Cruéis Demais, Onde Dorme o Amor, de Igor Pires. É uma trilogia, se eu não me engano, esse é o segundo livro, em que é um compilado assim, de textos, de poesias. E eu trouxe esse do auto-perdão, que é outra coisa que é muito importante para a gente se reconhecer, né? Tanto sendo vítima quanto abusador e agressor, a gente precisa desses três, e é um processo, é um caminho, né? O autoconhecimento, aí você se ama e aí você se perdoa. Não é fácil, ninguém disse isso, é muito difícil esse autoconhecimento, esse processo é doloroso, porque feridas, machucados, cicatrizes vão ficando expostas e a gente vai olhando e dando foco àquilo e falar, putz, sério isso mesmo? E aí vai bagunçando, mas é necessário. E esse texto do auto-perdão eu achei muito legal compartilhar e aí eu trouxe. Não faz muito tempo que entendi que não precisava ser tudo aquilo que esperavam de mim. Que olhei para trás e vi os tantos erros que já cometi, e admiti ter magoado tanto pessoas que amo profundamente, apesar de ter me arrependido todas as vezes. Não faz muito tempo que parei para me observar e descobri dentro de mim os defeitos que ainda não sei como mudar, e que agora então aceito e engulo, como quem precisa tomar um remédio qualquer, esperando que as dores passem. Eu vi de perto as chances que desperdicei por medo e soube que fiz o que pude, ainda que não o que gostaria de ter feito. Eu escavei o passado com tudo que fui e o presente com tudo que sou. E ainda que não concordasse com todas as minhas ações, muito menos com todas as partes de mim, fui capaz de me perdoar pelos erros antigos, pelas inseguranças atuais, por tudo que não pude controlar e por tudo que ainda hoje não consigo modificar. Eu me perdoei, porque percebi que mereço o meu amor, e o meu cuidado e o meu respeito. E esse foi o perdão mais bonito que eu já experimentei. Eu acho esse texto lindo, 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 lindo. É justamente sobre isso, a gente está com esse olhar para o passado, não como arrependimento, ou com culpa, com rancor, olhar e analisar. Isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu. Agora, o que eu posso fazer para não repetir? Reconhecer que no passado eu tive essas atitudes, né? Tomei, falei coisas que não deveria falar, mas passou, e não tem como voltar atrás. Então, o que eu posso fazer hoje para me redimir com as pessoas que magoei, para me redimir comigo mesmo, com as coisas que fiz, e para não repetir mais essas coisas, né? E mesmo que a gente não se ame por completo, ame os nossos defeitos, a gente precisa reconhecer e amar cada parte, porque é assim que hoje a gente é, mas fazendo de tudo para melhorar. Essa evolução. Amar a evolução, amar o processo, amar a si mesmo, reconhecer tudo que está acontecendo com a gente, com o nosso redor, as nossas atitudes, as nossas falas, os nossos pensamentos, que tem uma carga muito gigantesca, muito importante para tudo, a intenção vale demais, mas é esse reconhecimento, e com isso vindo o amor. A gente merece isso, a gente merece o amor, a gente merece o cuidado, e a gente merece o respeito, né? Para finalizar, com todo carinho, Letícia. E aí eu botei aí uma receita do amor, que é misture 2 chávenas de companheirismo, 2 colheres de compreensão e algumas pitadas de paciência. Carinho, muito carinho. Acrescente amizade e generosidade.
Nunca esqueça o fermento do amor. Para o recheio, coloque uma grande quantidade de ternura e alegria. Para a cobertura, distribua muitos sorrisos e abraços. Decore com paixão. Para finalizar, adicione muitos beijinhos. E é isso, que essa receita a gente possa fazer, espalhar por aí, ter com a gente e aí ter com os outros, que é muito importante. Muito obrigada a todo mundo que me escutou até agora, que esteve aqui querendo ouvir mais sobre, abrir mais a mente, que é sempre muito importante, a gente precisa fazer isso constantemente, pegar temas mesmo e entender sobre aquilo, ter nossa análise crítica e o olhar sempre para si mesmo. Então, agradeço a CF, agradeço a você que está aí me ouvindo, muito obrigada. E agora vamos para a prece de encerramento. Convido todos vocês a fecharem os olhos, elevarem um pensamento a Deus e agradecer por mais esse dia de vida, por mais uma chance de evoluirmos, de fazermos o bem, de ajudarmos ao próximo. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, pela comida que temos em nossa mesa, pela saúde que temos. Obrigada pela possibilidade de estarmos juntos mais uma vez com o estudo, ampliando nossos horizontes, querendo um melhoramento de nós mesmos, buscando nossa evolução, que possamos constantemente estar ajudando ao próximo, esticando nossa mão, estendendo nosso ombro amigo, nos mostrando presentes para toda ajuda que alguém precise. Que possamos estar com o Senhor, como o Senhor sempre está conosco. Que assim seja, graças a Deus. Grande beijo, gente. Fiquem com Deus.